Hoje eu vou te contar a história de um garoto de 7 anos de idade que chocou seu professor de matemática resolvendo um problema que envolvia 99 somas em menos de um minuto. Fica comigo que é logo depois da vinheta. O garoto do qual eu falei na introdução é o Carlinhos, esse Carl Friedrich Gauss, que está um pouquinho mais velho nessa foto, mas reza a lenda que quando ele tinha 7 anos de idade, o professor dele, um cara muito severo, muito brabo, resolveu dar um castigo para a turma dele e deixar todo mundo quieto sem fazer nada até acabar o castigo. O castigo consistia em fazer a soma dos números de 1 a 100, e eles tinham acabado de aprender a somar, a multiplicar, somar os números de 1 a 100 e dar o resultado. Quem errasse ficava de castigo ajoelhado no milho. E quem entregasse por primeiro, ou quem entregasse poderia sair da sala depois do final desse castigo. E o professor imaginou que os alunos iriam ficar horas entretidos ali e sem conversar, sem falar nada, e justamente com medo de errar e ficar de castigo, eles iam tomar todo o cuidado do mundo e fazer tudo bem devagar para poder acertar, e ele ficaria muito tranquilo esperando os alunos terminarem. Dizem que o Gauss, com 7 anos de idade, resolveu essa soma dos números de 1 a 100, essa soma aqui, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4 até o número 100, que ele resolveu isso em menos de um minuto. E como é que ele pode resolver uma soma tão cheia de contas assim, com números grandes mais para o final, né? Como é que ele pode resolver tão rapidamente isso? Não existia ainda o conceito de soma dos termos de uma PA, ou pelo menos ele não conhecia com 7 anos de idade. Mas a gente vai conseguir resolver da mesma forma que ele fez, se a gente abrir essa soma de uma forma um pouquinho melhor. Olha só, em vez de considerar essa soma assim, 1, 2, 3, 4 até 100, vamos escrever uns termos no começo e uns termos no final também para perceber uma propriedade. Olha só, eu vou ampliar essa soma e dizer que essa soma envolve 1 mais 2 mais 3 mais 4 até 97, 98, 99 e 100. E vamos perceber um detalhe aqui que vai ser útil para você memorizar também a fórmula da soma dos termos da PA. Deixa eu te mostrar como é que ele pensou. Olha só, ele percebeu, olhando para essa soma, ele percebeu a seguinte propriedade, que se ele somasse o primeiro com o último termo, ele teria a soma 101, 1 mais 100. Certo? Agora, se ele fosse entrando um termo para a direita e um termo para a esquerda, se ele fosse pegando os vizinhos desses números 1 e 100, um par de cada vez, e ele somasse, por exemplo, 2 com 99, também ele teria essa mesma soma, 101. E você já percebeu que o 3 somado com 98 também vai dar 101? Que o 4 somado com 97 também dá 101? Então como é que ele fez essa conta tão rapidamente? Olha só. Ele percebeu que cada par de termos, se a gente pegar dos extremos até o meio, cada par de termos vai dar 101 a soma, certo? E quantos pares de termos existem se eu estou somando os números de 1 até 100? Ora, de 1 até 100 são 100 números, cada par são 2 números, então 100 dividido por 2 vai dar 50 pares de números. Então 50 pares, cada par soma 101, é só você multiplicar 101 pelo número de pares. 101 vezes o número de pares, que é 50, e você chega rapidamente nessa soma dos 100 primeiros números naturais. Essa soma dos 100 vai ficar 101 vezes 50. 101 cada par, são 50 pares, e aí a gente vai ter, ele fez essa conta ali, foi a única coisa que ele fez, 101 vezes 50. E quando você faz essa conta, você vai ter 5.050. Diz essa lenda, então, que quando ele apresentou esse resultado para o professor, ele não acreditou, porque nem o professor tinha feito essa soma na mão, né? Ele ficou esperando os outros entregarem para ver se o Gauss tinha acertado ou não. E quando começaram a chegar as respostas, mais de 1 hora depois, ele começou a comparar com a resposta que o Gauss tinha dado em menos de um minuto, esse Carl Friedrich Gauss, o famoso Carlinhos, e começou a ver que realmente a soma dava 5.050. E aí ele foi tentar entender qual foi o raciocínio, porque até então ele achava que o Gauss tinha chutado esse número bem grandão, que ele achava que era a soma. E aí ele percebeu que realmente o Gauss tinha pensado, em vez de ficar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 e assim por diante, que ia demorar muito tempo, né? Bom, se você usar esse mesmo raciocínio, perceba que isso não vale apenas para uma PA, que isso é uma PA, né? 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1, 4, uma PA é sempre assim. Começa de um termo inicial e vai somando sempre a mesma quantidade. Nesse caso eu estou somando 1.
Mas se a soma não for de 1 em 1, mas se eu tiver uma soma, por exemplo, de 3 em 3, de 5 em 5, tanto faz. O mais importante é que você pense assim, ó. Vamos imaginar que eu tenho uma outra soma, por exemplo, de uma PA assim, ó. 2 mais 3, 5, mais 3, 8, mais 3, 11, mais 3, 14, mais 3, 17. Vamos imaginar que eu queira somar esses números. Será que eu posso fazer a mesma coisa que a gente fez antes? Olha lá, quanto é que dá 2 mais 17? 19. 5 mais 14, 19 também. 8 mais 11 também dá 19. Então, para poder fazer essa soma dos 6 termos que a gente está somando nesta PA, basta você fazer o primeiro, que é 2, mais o último termo, que é 17, porque essa soma 2 e 17 vai dar o 19, que é a mesma soma para todos os outros pares, certo? E aí eu vou multiplicar pelo número de termos que eu estou somando, que são 6, e dividir por 2. Ora, isso é a mesma coisa que multiplicar por 3, porque 6 sobre 2 é 3. Então, o número de termos que eu estou somando, que são 6, dividido por 2, vai dar o quê? O número de pares. Quantos pares de termos eu tenho? N sobre 2, ou 6 sobre 2. Nesse caso, eu tenho 3 pares. 2 e 17 é um par, 5 e 14 é outro par, 8 e 11 é outro par. Então, você vai poder calcular essa soma rapidamente fazendo 19 vezes 3, que vai dar 57. Se você somar todos os números aqui, ó, você vai ter 57 com certeza. Olha só, 2 mais 5 dá 7, 7 mais 8, 15, 15 mais 11 dá 26, 26 com 14 vai dar 40, 40 mais 17, 57. É claro que esse raciocínio aqui é muito mais rápido, 19 vezes 3, 57. Então é o primeiro termo, 2, somado com o último, que é 17, multiplicado pelo número de pares, que é número de termos dividido por 2. Esse 2 pode ficar só embaixo do 6, ou o 2 pode ficar embaixo dessa multiplicação de cima, certo? E é daí que vem a soma dos n primeiros termos de uma PA. É o primeiro termo, que a gente chama de A1, mais o último termo, que a gente chama de AN, se forem n termos, né? Multiplicado pelo número de pares, que é o número de termos, n, dividido por 2. Então, percebeu exatamente como é a soma dos termos de uma PA e de onde vem esse raciocínio? O Gauss, com 7 anos de idade, percebeu exatamente isso. Mas aí tem algumas perguntas que o pessoal vem me fazendo nas aulas, onde eu falo sobre matemática, dessa parte inicial da matemática, de PA e PG, né? Progressões aritméticas. Professor, isso vale se, por exemplo, o primeiro termo ou a razão for negativo? Sim, vale do mesmo jeito. Então, se você tiver uma PA que seja crescente, decrescente, se você tiver uma PA que tem primeiro termo positivo ou negativo, tanto faz. Você vai pegar o primeiro, vai somar com o último, e vai multiplicar pelo número de pares de termos que você tem. Mas aí existe uma outra pergunta que eu quero parar um pouquinho e responder com mais cuidado, responder com mais calma aqui. Veja bem, e se por acaso, e essa pergunta é muito inteligente, e se eu tiver um número ímpar de termos? Porque aí eu não vou ter uma certa quantidade de pares, né, formadas. Por exemplo, se eu estiver somando, não o 17 aqui, ó, mas eu estiver somando 2, 5, 8, 11 e 14. E aí quantos pares de termos eu tenho? Será que dá certo ainda esse raciocínio quando o número de pares não é um número inteiro? Espera aí que eu vou te mostrar com calma aqui. Então, e se o número de termos for ímpar? Olha só essa progressão que eu escrevi aqui. 4 mais 3, 7, mais 3, 10, mais 3, 13, mais 3, 16. É uma PA, certo? Primeiro termo 4, razão igual a 3, que é o número que eu vou somando. Mas eu não tenho uma quantidade de pares inteira. Veja bem o que acontece aqui, ó. Eu vou ter 4 mais 16 é 20, beleza? Primeiro par. Segundo par, 7 com 13, também vai dar 20. E o que é esse 10 aqui, ó? Esse 10 não é a metade de um par? E se eu fizer número de termos sobre 2, isso vai dar, nesse caso, 5 sobre 2. E 5 dividido por 2 dá 2,5, concorda? Então olha só o que eu fiz. Ó. Se eu pegar o número de termos e dividir por 2, eu vou achar o número de pares de termos, certo? Agora, se eu tenho 5 termos, eu tenho 2,5 pares. 2 pares e meio. Olha que coisa interessante aqui, ó. Eu tenho um par que soma 20, outro par que soma 20 e mais meio par que soma 10. Concorda que eu tenho 2 pares e meio, né? Então eu vou ter um par com 20, outro par com 20 mais meio par, que é justamente esse termo central, o termo do meio. Quando o número de termos é ímpar, eu posso continuar usando o mesmo raciocínio que a gente fez anteriormente. Como é que eu faço a soma desses 5 termos em PA? Pego o primeiro, que é 4, soma com o último termo, que é
16, multiplica esse 4 mais 16 pelo número de termos, que no caso é 5, e divide por 2. Olha só, dividido por 2, o que é 5 sobre 2? É o número de pares de termos, 2 pares e meio. E aí, se a gente fizer essa conta, será que dá certo? Será que continua valendo essa propriedade? 4 mais 16 é 20. 20 vezes 5 sobre 2. 20 por 2 dá para simplificar e fica 10. 10 vezes 5 é 50. Será que essa soma é realmente 50? Olha só, esses dois somados são 20, aqui tem mais 20 e aqui tem mais 10. 20 mais 20, 40, mais 10 vai dar 50. Se você somar na ordem, também vai dar 50 certinho. Então, vale se o número de termos for ímpar? Vale também, porque você vai ter meio par, e esse meio par vai acrescentar metade da soma de um par. Então, vale do mesmo jeito. Aqui a gente poderia fechar, mas você sabe que eu sempre tento complementar com alguma coisa a mais no teu conhecimento. Então deixa eu te mostrar que esse raciocínio pode valer também para PG, mas não para a soma dos termos da PG. Deixa eu te mostrar o que isso pode ser aplicado, o mesmo raciocínio, para soma, ou para soma não, para o produto dos termos da PG. Deixa eu te mostrar aqui. Imagine agora você que é uma pessoa muito esperta e você conseguiu perceber exatamente o que aconteceu lá na PA. Se eu tivesse uma PG como essa, olha só, 1 vezes 2, 2, vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 32, 64 e assim por diante. Imagine que eu tivesse que multiplicar esses números até o 1024. O resultado seria um resultado gigantesco, certo? Mas como é que eu poderia chegar no resultado dessa multiplicação agora, do produto, a multiplicação dos termos que estão em PG nesse caso? Ora, você vai perceber que o raciocínio é exatamente o mesmo. Se eu multiplicar esse primeiro número, o primeiro número vezes o último vai dar quanto? Vai dar 1024, certo? E se eu multiplicar o segundo vezes o penúltimo? 1024 também. 2 vezes 512 também é 1024. E 4 vezes 256, 1024 também. Lembrando que esse daqui é 2 elevado a 0, que é 1. Aqui é 2 elevado a 1, aqui é 2 elevado ao quadrado, aqui eu vou ter 2 elevado à oitava, 2 elevado à nona e aqui 2 elevado à décima. Se você multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, vai dar 256. 9 vezes o 2 multiplicado por ele mesmo vai dar 512 e 10 vezes o 2 multiplicado por ele mesmo é 1024. Eu até aconselho meus alunos a guardarem que 2 elevado à décima é 1024. Às vezes é mais fácil de você chegar no 1024. Se ele perguntar o que é o 2048, é o dobro do 2024, então é 2 elevado a 11. 512 é a metade de 1024, então é 2 elevado a nona, e assim por diante. Bom, mas vamos voltar para o que a gente estava fazendo. A gente está multiplicando quantos termos? Peraí, se fosse do 2 elevado a 1 até o 2 elevado a décima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, seriam 10 termos. Mas eu tenho esse 2 elevado a 0 aqui no começo, né? Você concorda que eu estou multiplicando 11 termos em PG? 11 termos que eu estou multiplicando. Veja, um número ímpar de termos, inclusive, né? Mas como é que eu posso chegar na mesma relação que a gente fez lá na PA? Só que agora é vezes, agora eu estou multiplicando. Ora, eu posso dizer que o produto desses 11 termos vai ser o primeiro vezes o último, que é 1, vezes 1024. Então, o primeiro multiplicado por último. Por quê? Porque 1024 é aquele número que vai se repetir sempre para cada par de termos, certo? Então, eu tenho esse 1 vezes 1024, que é 1024, vezes 1024, vezes 1024, vezes 1024. Quantas vezes? O número de pares que eu tenho. Isso, quando eu faço assim, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, o que é isso? É 2 elevado a quinta. Quando eu faço 1024 vezes 1024 vezes 1024, eu estou fazendo 1024 elevado ao número de pares que a gente tem. Qual é o número de pares de termos que a gente tem? A gente sabe que vale para par ou vale para ímpar, né? O número de pares aqui, quando são 11 termos, eu vou ter 11 sobre 2 pares de termos. Ora, isso daqui, só para deixar mais bonitinho, 1 vezes 1024 é 1024. Isso poderia ser a resposta já. 1024 elevado a 11 sobre 2. Mas normalmente a gente dá uma mexida nisso daqui e você vai ter o resultado dessa multiplicação gigantesca aqui, fazendo da seguinte forma. 2 elevado a quanto que é 1024? A gente já sabe, né? Que 2 elevado a décima é 1024. Então eu posso colocar aqui 2 elevado a décima elevado ao número de pares de termos, que é o número total de termos, dividido por 2. 11 sobre 2. E quando eu tenho potência de potência, eu conservo a base, que é 2, e multiplico esses dois expoentes. Multiplico 10 por 11 sobre 2. 10 vezes 11
sobre 2. Olha só, o 10 dividido por 2 vai poder cortar e aqui vai ficar 5. Então o resultado mais bonitinho que a gente pode informar é 2 elevado a 5 vezes 11, que vai dar 55. 2 elevado a 55, que é um número bem grande. 2 elevado a 55 é um número bem grandão mesmo, mas é o resultado do produto de 1 por 2 por 4 até o 1024. Quando a gente multiplicar tudo isso e colocar numa potência de base 2, isso vai dar 2 elevado a 55. Poderia estar numa alternativa numa questão, por exemplo. Qual é o resultado do produto dos números de 1 a 2024 numa PG de razão 2? 2 elevado a 55 é o resultado final, tá bom? Então, com esse bônus da PG, o produto dos termos da PG, ele pode sempre ser expresso assim, ó. Produto dos n primeiros termos, como é que você vai fazer mesmo? Você vai fazer A1 vezes a n, quer dizer, o primeiro multiplicado pelo último, e vai elevar esse produto ao número de termos dividido por 2, que é o número de pares de termos que existem. Eu só preciso te dizer para tomar um cuidado. Você sabe que a PG não é bem que nem a PA, bem comportadinha, né? Às vezes a PG, ela tem razão, por exemplo, se a razão aqui não fosse 2, se a razão fosse menos 2, e a razão de uma PG pode ser negativa sim. E aí você teria 1 vezes menos 2 dá menos 2, vezes menos 2 dá mais 4, vezes menos 2 daria menos 8, e assim por diante, e daí você teria números alternados, 1, menos 2, 4, menos 8 e assim por diante, que eu quero multiplicar até o mais ou menos 1024, não sei se vai ser positivo ou se vai ser negativo. Como é que você vai ter esse produto aqui elevado ao número de pares sobre 2? Isso aqui sempre vai dar um número positivo, certo? Então eu digo para você, você vai ter que considerar o sinal quando a PG ou for inteira negativa, porque o primeiro termo pode ser negativo e a PG pode ser inteira negativa, ou quando ela for alternada, quando a razão for negativa. E aí você vai ter que considerar o sinal. Esse sinal do produto, que é A1 vezes a n elevado a n sobre 2, ele pode ser mais ou pode ser menos. Só digo para você tomar cuidado com isso. Nesse caso, por exemplo, a gente teria assim, ó, se fosse 1, menos 2, 4, menos 8, veja que o 2 elevado a 1 aqui, o 2 elevado a 3, o 2 elevado a 5, 2 elevado a um número ímpar é que vai ser negativo, nesta PG que a gente tem aqui, certo? Essa é uma outra PG, uma PG alternada agora. Então, o 512, que é 2 elevado a nona, número ímpar, também vai ser negativo, menos 512. E aí você vai ter mais 1024, certo? Se fosse uma PG alternada aqui com o primeiro termo igual a 1 e razão igual a menos 2, você teria o último termo igual a 1024 e você multiplicando 1 vezes 1024 elevado ao número de termos que é 11 dividido por 2, concorda que seria exatamente a mesma conta que você teria? Mas será que o resultado neste caso vai ser mais 2 elevado a 55 ou menos 2 elevado a 55? Veja que você tem aqui, ó, são 11 termos, certo? Mas do primeiro termo até o 10º termo aqui, quantos números, até o 11º termo aqui, quantos são os termos negativos que a gente tem aqui? Ora, eu tenho 11 termos, mas ele começa com positivo e termina com positivo também. Você concorda que aqui eu vou ter o menos 2, o menos 8, o menos 32, o menos 128 e o menos 512, que são negativos, concorda? Então eu teria 1, 2, 3, 4, 5 números que são negativos, esses 5 negativos, esse menos com menos vira mais, esse menos com menos vira mais, e aqui eu vou ter um resultado que é menos. Então, o resultado, quando você tem um número ímpar de termos negativos, o resultado final vai ser menos. E aí o produto, nesse caso o produto dos 11 termos, com esta PG aqui, como eu vou ter 5 termos negativos, o primeiro e o segundo se anulam, o terceiro e o quarto se anulam, e o quinto negativo ali vai tornar o resultado da multiplicação inteira negativa. Aí você teria menos 2 elevado a 55. Percebe? Então, na verdade, você só tem que tomar cuidado com esse sinal. Você tem que se perguntar quantos são os termos negativos. Se eu tiver um número par de termos negativos, o resultado é mais. Se eu tiver um número ímpar de termos negativos, o resultado vai ser menos. E aí você usa essa ideia. Primeiro vezes o último elevado ao número de pares. Então veja, a gente começou lá na soma da PA, que o Gauss fez com 7 anos de idade, e chegou no produto dos termos da PG, que a gente pode calcular dessa forma, e você só tem que tomar cuidado se houver termos negativos ali no meio. Você tem que saber quantos termos negativos tem, e você tem que avaliar se o sinal vai ser mais ou se o sinal vai ser menos. Mas a ideia é exatamente a mesma. Pega o primeiro, multiplica pelo último e eleva ao número de pares de termos que você tem, tá bom?
Valeu, gente. Espero ter ajudado aí, espero ter aberto um pouquinho a cabeça de vocês com um problema que é um problema bem interessante, tanto de soma de PA quanto de produto de PG, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Você que chegou até aqui está de parabéns. É assim que você constrói a sua aprovação. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. Aproveita e confere a playlist aqui do lado, que tem mais vídeos relacionados a esse que você viu.